Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para juntos iniciarmos mais um plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez nós vamos estudar a lição dos jovens, tá? Lembrando que o plano de estudo não é uma pré-aula, não é uma aula antecipada completamente desenvolvida, mas o apontamento das partes mais importantes da lição para que você tenha uma aceleração no seu processo de assimilação do conteúdo e aí você vai agregando aquilo que é secundário, você vai ver como você vai melhorar no conteúdo bíblico, tá? A lição de número 11, Ageu, atenção para com a casa de Deus, nessa revista do terceiro trimestre de 2021, que fala sobre vigilância, justiça e o culto a Deus, ok? Aí os objetivos dessa lição são: 1. Explicar o contexto histórico que abrangeu as pregações de Ageu, mostrar como o profeta Ageu exerceu o papel fundamental entre o primeiro grupo de judeus que retornou a Jerusalém, e 3. Entender que devemos dar a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. Então é em torno desses objetivos que vai girar toda a lição. E aí, o que eu peço a você é que curta, compartilhe, se inscreva no canal, distribua para outras pessoas, pega esse material aqui, você pode clicar na descrição do vídeo, baixar em PDF ou em PowerPoint, modificar, acrescentar, subtrair, fazer o que você achar melhor para que a sua condição para estudar a lição seja do jeito que você considere mais aprimorada, tá bom? O texto do dia diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ageu, capítulo 1, versículo 7, versículo 8, muito profundo esse texto, fala de um período em que eles retornam da Babilônia e que as pessoas começaram a cuidar das próprias vidas, começaram a cuidar dos próprios negócios, o interesse delas estavam voltados para si mesmo. E a casa de Deus estava abandonada. Então o Senhor os desperta para cuidar das coisas dele, para que ele os abençoasse mais ainda. Isso parece muito com o nosso tempo, né? A síntese diz o seguinte: a ação do Espírito de Deus nos liberta do comodismo e da indiferença, fazendo-nos valorizar aquilo que realmente é importante para Deus. E por que importante para Deus? E ele nos faz valorizar isso porque nós somos importantes para ele. É muito interessante isso. Todo o conteúdo bíblico, eu sempre digo para as pessoas, ele é produzido diante do valor que Deus dá ao ser humano. Então o conteúdo é produzido para seres humanos. Esses seres humanos são valorizados por Deus. Não existe escritura, não existe texto sagrado, não existe comunicação bíblica sem o objeto dessa comunicação, sem o objeto de interesse de Deus para que essa comunicação chegue a ele. E quem são esses? Somos nós, somos pessoas. Isso é muito interessante, que esse desejo de Deus de fazer o povo voltar-se para ele é porque ele nos ama. E aí o texto bíblico em Ageu, no capítulo 1, versículo 1 a 8, você pausa o vídeo e faz a sua leitura. A introdução diz o seguinte: dos 12 profetas menores, apenas 3 desenvolveram seus mistérios após o cativeiro babilônico. São eles Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí já fica um aprendizado sobre a cronologia bíblica, né, que você já pode guardar também. Então esses são os 3 últimos. Ageu foi o primeiro a profetizar após o exílio, sendo contemporâneo de Zacarias. Não temos informações bíblicas sobre seu passado e nem conhecimento dos seus antecedentes familiares. Ele foi um dos exilados que retornou a Jerusalém no objetivo de reconstruir o templo. Nesse período, grandes foram as dificuldades enfrentadas por meio da sua ação profética. Ageu conseguiu mobilizar e motivar os judeus no fito de concluírem a reconstrução da obra. O templo era o símbolo visível da aliança de Deus com os descendentes de Abraão. Por isso, motivou seus compatriotas a não desanimarem no trabalho da obra de Deus. Em uma época em que os judeus mostravam-se indiferentes, Ageu ensinou-lhes que eles deviam dar a Deus a prioridade em suas vidas. Que introdução excelente essa daqui. Tópicos: o primeiro vai falar sobre Ageu, o segundo sobre a mensagem do profeta e o terceiro o apelo e promessas, tá bom? Entendendo dessa estrutura, objetivos, introdução e tópicos, que é a espinha dorsal dessa lição, no que você deve pensar durante toda ela. Minha dica para os professores de gestão do tempo em aula é gastar 22 minutos em cada um dos tópicos.
cada um tem 3, aí sobra 4 minutinhos lá no final para você introduzir alguma coisa da próxima lição, prendendo a atenção dos seus alunos, o interesse deles para estarem com você novamente, ok? Então, o tópico 1, Ageu. Ponto 1, festivo. Tá? Eu coloquei agora, para auxiliar melhor ainda, as partes mais importantes no formato de lista, para que a sua mente grave melhor ainda. Então, o ponto 1, festivo. Os destaques são, primeiro, seu nome significa festivo ou festividade. 2, Ageu foi uma figura fundamental para a reconstrução do segundo templo. 3, ele proporcionou aos seus compatriotas a motivação necessária. 4, foi o primeiro profeta do pós-exílio. E 5, foi o responsável direto pelo retorno das festas em Jerusalém. Tudo que está listado aqui está no texto do primeiro ponto, só que de maneira elencada, a sua mente consegue assimilar melhor. E o 2, contexto histórico. Parte mais importante, uma só. Ageu profetizou no segundo ano do rei Dário, por volta do ano 520 a.C. Agora você tem uma data aí para fixar a sua mente. Para o primeiro grupo de exilados que retornou do cativeiro babilônico, Esdras 1 ao 4. E 3, estrutura e mensagem do livro. Aí a gente tem aqui um ponto, né, de destaque, com 4 partes. Seu livro é composto de 4 mensagens. A, repreensão. 2, motivação. C, né? A, repreensão. B, motivação. C, santificação. E D, bênção. Essa é a estrutura da mensagem. Só você procurar as referências e também está em forma de texto aí na sua revista nesse ponto. No tópico 2, a mensagem do profeta. Primeiro, motivação. Ponto de destaque: enquanto as pessoas se desanimavam com os desafios do presente, Ageu prosseguiu de olho na glória do futuro. Olha que texto, hein? Que destaque que o comentarista colocou ali. As pessoas estavam olhando para a situação ali. Está desanimado, o tempo estava largado, a pessoa estava cuidando da sua vida, indiferente. É o mesmo que eu falei num vídeo que gravei recentemente sobre o que o Senhor fala lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 16. Falando ao anjo da igreja, que ele fala assim: o Senhor, você não é quente nem frio, você é morno. E como você é morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Se você fosse frio, tinha a chance de esquentar. E sendo quente é o melhor lugar para estar. Mas morno não dá. E uma pessoa nessa condição de desânimo e indiferença, tô cuidando da minha vida, tá indo como dá, é uma pessoa que não agrada a Deus. Quem agrada a Deus é aquele que vai para o enfrentamento. E esse era o Ageu. Muito interessante essa motivação e você fazer essa associação nesse ponto. 2, exortação. Destaque: Ageu enfatizou que o abandono da obra de Deus provocou a seca e a escassez. E 3, consolação. Ao destacar a glória daquele templo. Então, como que ele consola aquelas pessoas que estavam desanimadas em relação à reconstrução do templo? Que aquele templo ele seria mais glorioso do que o anterior. Então ele usou de todas as formas, ele foi levantado por Deus, todos os formatos para motivar aquele povo a seguir em frente. Isso é um livro também motivacional, que ele põe a gente para frente. Deus está com a gente, não obstante termos feito coisas que o desagradou, estarmos indiferentes com as suas coisas. Ele sempre está chamando: vem, vamos recomeçar. Começa aí que eu vou ajudar você, rapaz. Continua na minha obra, eu sou teu Deus, eu te amo, eu te chamei, eu te escolhi. Lindo isso daqui ser encontrado no livro de Ageu, quando muitas pessoas acham que a Bíblia não é motivacional, né? E aí a gente vai para o tópico 3, apelo e promessa. Apelo. Destaque: o retorno da obra de reconstrução do templo e a busca pela santidade. Então o apelo de Ageu para eles foi esse: vamos retornar, porque começou, depois parou, vamos começar de novo, gente, vamos terminar isso aí. E vamos santificar também, porque o templo é para a gente usar, vai ser bênção para nós. E o 2, o culto só é aceito quando o altar é restaurado. Ponto de destaque 1, se alguém leva carne santa na aba de sua veste, consequentemente, se a veste tocar em um alimento, porventura este se tornará santo? A resposta dos sacerdotes foi óbvia: não. E 2, se alguém tocar em um cadáver logo após tocar em algum objeto, esse material ficará impuro? A resposta foi imediata: sim. Então,
dessa maneira não dá para cultuar a Deus, é o que ele estava dizendo para eles. Vocês precisam santificar, vocês precisam mudar o comportamento, precisa trocar as vestes, como o sumo sacerdote Josué, precisa ter uma limpeza em vocês, como uma limpeza no templo, para que Deus possa aceitar. E 3, atenção com a casa de Deus. E aí, destaque 1, a interiorização sincera da pregação levou o povo ao esmero e à ação da obediência. Olha que coisa linda. Então, a palavra penetrou, interiorizou no coração do povo. Palavra dita através do ministério de Ageu. E aí o povo começou a deixar de ser medíocre, e medíocre não é xingamento, tá? Vai lá no dicionário que você vai ver que medíocre é mediana, sem relevo, é comum. É coisa quando é feita mais ou menos, sabe? E aí o povo, assimilando aquilo, deixou a mediocridade e foi para o esmero, a coisa bem trabalhada, bem feita, dedicação em alto nível e a ação da obediência. Então eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. Os tópicos que nós estudamos foi 1, Ageu, 2, a mensagem do profeta, e 3, apelos e promessas. E a conclusão diz o seguinte: a profecia de Ageu foi compreendida pelo povo e teve efeito rápido. A apatia saiu e deu lugar ao fervor. Deus enviará Ageu para levantar um povo que estava prostrado. Todo o povo temeu e agiu com respeito diante da mensagem do profeta. A reconstrução do templo foi retomada. Eita, livro motivacional abençoado. Espero ter ajudado você de alguma forma. Desejo a você, a todos os seus alunos, uma excelente aula. E se Deus quiser, nós nos veremos novamente na semana que vem. Deus abençoe todos vocês e até lá.